que é o joanete? Olá, meu nome é Antônio Caluzuco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Aqui neste canal nós conversamos com médicos e profissionais da saúde para tirar a tua dúvida em relação a vários assuntos. Hoje eu vou fazer uma conversa, perguntas e respostas. Eu mesmo vou fazer as perguntas e vou responder também a essas mesmas perguntas, baseado nas perguntas que muitas pessoas têm dúvidas. E hoje o assunto será joanete, que é o famoso hallux valgus. Então, como eu já falei, meu nome é Antônio Caluzuco, sou médico ortopedista, eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fiz residência em traumato-ortopedia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, fiz especialização R4, um fellow de 1 ano em tornozelo e pé no Hospital das Clínicas pela Universidade Federal do Paraná. Sou membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro da Sociedade Brasileira de Tornozelo e Pé. Tenho uma pós-graduação em Nutrologia do Esporte e vivencio muito essa área de tornozelo e pé desde 2012, que terminei minha formação. Eu fiz em 2011, eu fiquei em Curitiba o ano, quando eu voltei comecei a vivenciar bastante essa área de tornozelo e pé. E o joanete, que é o famoso hallux valgus, é um assunto que gera bastante dúvidas, principalmente no público feminino. Ele não é um assunto basicamente ortopédico, ele também se mistura um pouco com um assunto estético, embora ele traga bastante dor. Nós vamos falar sobre isso aqui, por que causa dor o joanete, e onde ele causa dor, quais são os outros problemas que podem estar relacionados ao joanete, que é o hallux valgus. Então eu vou fazer as perguntas e conforme as perguntas vão indo, eu vou enumerar elas, a gente vai respondendo, ok? Então a primeira pergunta é o que é o joanete? Essa é a primeira pergunta. O joanete é a angulação do primeiro metatarso com a falange do primeiro dedo do pé. A gente costuma chamar esse dedo do pé, que na verdade é um artelho, de hallux, é o nome do dedo. Então tá aqui, a gente tem um pé. Esse pé aqui a gente tem o primeiro metatarso e a falange proximal, a falange distal do hallux. Então aqui há uma varização do primeiro meta, que é esse osso aqui. Normalmente ele costuma desviar para cá, ele vem para cá. E aí essa angulação dele para cá, na pele cria aquele calombinho, que não é nada que cresce, é simplesmente que esse osso aqui ele veio para cá, ele ficou desviado para cá. E esse dedo, como ele vai estar aqui, ele vai estar desviado assim. Então cria uma espécie de angulação entre o primeiro metatarso e a falange do hallux. Esse desvio nós chamamos de hallux valgus, o nome do dedo, que é o hallux, que está em valgo em relação ao primeiro meta, o famoso joanete. Então isso é o famoso joanete. A segunda pergunta é quais são as causas do joanete, o que pode causar o joanete. A principal causa, disparada, a principal causa, o que faz a pessoa ter isso é o componente genético, componente hereditário. Alguém da família teve, mesmo que tenha pulado uma geração, mesmo que tenha sido só a avó, a minha avó tenha tido, não, pode ser que minha mãe não tenha tido, mas a minha avó teve, ou uma tia-avó, ou uma tia. Eu estou falando em aspecto feminino, depois nós vamos falar sobre isso, se o homem pode ter, porque é muito mais comum em mulheres. Existe essa predisposição em mulheres a ter isso, o joanete, o hallux valgus, mas não só pelo componente genético, mas também pelos outros fatores, pelo uso de calçados muito apertados, normalmente com bico fino, uso de salto alto
Isso pode sim, epigeneticamente, né, que é algo que não está relacionado diretamente à genética, mas que pode afetar fenotipicamente o paciente, e, e isso já está muito bem relacionado na literatura médica, né, que o uso de salto alto e bico fino pode sim predispor a hallux valgus joanete. Não é um joanete tão grave quanto aqueles que têm um componente genético. Se tiver um componente genético, mais uso de salto alto e mais, além disso, usar calçado apertado por muito tempo, assim, pode predispor um joanete bastante mais grave, né? E outros fatores é o pé plano, né? Está relacionado a pacientes que têm um pé plano, o componente de joanete. A terceira pergunta é: pode acontecer o joanete em criança e adolescente? E eu já vou juntar aqui essa pergunta, né? A pergunta 3 com a pergunta 4. Eu vou juntar e vou fazer assim: pode acontecer em homens também, porque muitas mulheres têm o joanete, mas isso pode acontecer em homens também? Sim? Não? Sim. Pode em criança, pode em adolescente, embora seja bem menos comum, né? Porque existe, precisa que haja um tempo para que o hallux valgus se desenvolva, né? E sim, pode acontecer em homens, sim, né? Porque existe um componente genético, ele é o principal. Quando existe esse componente genético, em homens, normalmente ele é bem grave, né? Os joanetes e hallux valgus que eu vi em homens, né, eram bem mais acentuados, não tem meio termo assim quando acontece em homem, é um joanete bem mais grave. Outras causas que pode acontecer, algumas outras doenças que podem fazer ter o joanete. Então, pacientes que eventualmente não tenham uma predisposição genética, mas elas podem ter, ninguém na família teve, né? Mas ela tem, por exemplo, artrite reumatoide. A artrite reumatoide dá desvio nos dedos. Isso pode ser na mão e no pé. Então ele pode sim ter contraturas, né, articulares por causa da artrite reumatoide, né? Que é uma sinovite, né? Que pode afetar sinovia e tendões. Então pode haver essa contratura tendinosa causando o hallux valgus. Outro fator que também pode causar o hallux valgus, né, mesmo para aqueles que não têm um componente genético, é quem tenha um problema neurológico ou quem desenvolva um problema neurológico, né? Pacientes que têm algum grau de, mesmo que não acentuado, de paralisia cerebral, né? Então há um descompasso entre a área piramidal e extrapiramidal da medula, né? A parte cerebral que é elevada, assim, a parte de movimentação dos nossos dedos, nossos membros, né? Se há um descompasso entre essa área piramidal e extrapiramidal, também pode ocasionar contraturas musculares e tendinosas involuntárias, e isso pode gerar, sim, o hallux valgus em pacientes que mesmo não têm esse componente genético. Quinta pergunta: quais são as outras deformidades? O que pode estar associado junto, né? Quais são os outros problemas que podem estar associados junto com o hallux valgus? Principalmente as calosidades, né, embaixo, né? Aqui está o nosso pé, e embaixo do pé, nos outros dedos, podem acontecer, bem na parte ali de apoio, né, do antepé, pode acontecer calosidades, né? E mesmo que não tenha calosidades, pode ter uma sobrecarga mecânica naquela região que nós chamamos de metatarsalgia. O que é essa metatarsalgia? Metatarsalgia é simplesmente dor na cabeça dos metatarsos. Então, se a gente for avaliar, o que acontece? Existe uma coisa que nós chamamos de parábola metatarsiana. Em tese, o primeiro metatarso ele tem que ser maior que o segundo, que tem que ser maior que o terceiro, que tem que ser maior que o quarto e o quinto. Então é uma parábola metatarsiana. Se ocorre um desbalanço nessa parábola metatarsiana, por qualquer motivo que seja, pode acontecer uma transferência de carga de um metatarso para o outro. Nós costumamos dizer que o pé é um tripé. Um ponto de apoio é no calcanhar, o outro ponto de apoio é na cabeça do primeiro metatarso, que é o osso aqui do dedão, que é mais grosso e mais forte. E o outro e terceiro ponto de apoio do tripé
engloba todos os outros metatarsos. Então tudo isso aqui meio junto é um outro apoio, tá? Então é um tripé. O que acontece? No hálux valgo, esse metatarso, que é o do dedão, ele está desviado mais assim para fora. Então a carga fica mais aqui. Essa carga que estaria no primeiro meta, ela acaba sendo distribuída mais para o segundo meta. E o segundo metatarso não está acostumado a receber essa carga que estaria em cima do primeiro metatarso, que está acostumado a recebê-la. E isso a gente chama de transferência de carga, né? Normalmente é acompanhado de calosidade naquela região ali, né? Logo do lado do dedão, né? Embaixo do segundo dedo, né? E às vezes isso pode acontecer ali por fratura por estresse, outras doenças que nós chamamos de doença de Freiberg, eventualmente neuromas e bursites intermetatarsiana, né? Isso somada ao uso de calçados apertados tende a piorar a situação de dor e eventualmente é uma das causas de dor do paciente. O paciente pode chegar para a gente falando em dor ali na cabeça dos metatarsos e não ter dor no joanete, mas a causa da dor nos metatarsos é o joanete. Pergunta número 6. A dor relacionada especificamente à dor do joanete, do hálux valgo, a gente consegue tratar sem a cirurgia? Sim ou não? Sim, podemos tratar. Não é obrigatório o tratamento da dor sem cirurgia. Existem várias medidas que a gente pode tratar. Medicação, anti-inflamatório, fisioterapia, palmilhas, uso de calçados mais largos na parte da frente, que é no antepé, uso de órteses noturnas, né? Se a gente colocar um órtese para hálux valgo, protetor de joanete, a gente escreve isso ali no Google, né? E aí vai aparecer vários modelos. Existem alguns modelos que a gente pode lançar mão para uso junto com o calçado. Existem outros que são um pouco maiores, né? Que eles tendem a manter o dedão, que é o hálux, na posição correta, conforme tu aperta essas órteses. Elas são boas como órteses noturnas, então elas aliviam a dor na noite, né? Então tende a aliviar a dor. Então a dor ela pode sim ser tratada mesmo sem a cirurgia. Número 7 é relacionado não só à dor, mas à deformidade que existe, né? Aquela bolinha do lado, o dedo virado para o lado. Essa deformidade a gente consegue tratar sem a cirurgia ou precisa obrigatoriamente operar? A angulação não dá para tratar sem a cirurgia. Pelo menos isso é o que falam os estudos, né? A gente tem muitos estudos mostrando que as cirurgias e as várias técnicas cirúrgicas que existem para tratamento do hálux valgo e do joanete, praticamente todas elas funcionam e funcionam muito bem, né? Para a deformidade e para a dor, elas funcionam muito bem. Agora, eu posso tratar a deformidade sem a cirurgia? Eu não posso te dizer que sim, porque não tem nenhum estudo mostrando que ela funcione. Poderia funcionar em tese se o paciente usasse essas órteses que puxassem o dedo, tu veste a órtese e conforme tu vai apertando ela, o dedo vai sendo reposicionado na posição correta. E aí tu deixa a noite inteira essa órtese. Se tu, paciente no caso, usasse durante muito tempo, usasse toda noite, de forma correta, sem pular uma noite, né? Sem ficar com vergonha, às vezes, do marido, da própria esposa, por estar usando isso à noite, e usar corretamente, poderia funcionar. Mas eu não posso te dizer que funciona porque não tem nenhum trabalho mostrando que isso funcione, até porque é muito difícil a gente fazer um trabalho como esse, porque às vezes os pacientes podem não usar, se esquecer de usar e mentir que usaram. Não tem como a gente ter certeza se esse paciente realmente usou ou não, então não tem como a gente ter uma regra, assim, uma medida objetiva em relação a isso. Então não posso te dizer que sem a cirurgia o tratamento da deformidade do hálux valgo funcione.
Pergunta número 8 é como é que é essa cirurgia? Como é que é feita? O objetivo da cirurgia é tornar a articulação do hálux e do primeiro meta congruente. O que quer dizer congruente? É deixar ela no lugar. Né? Se a gente avaliar, isso aqui, por exemplo, é o dedão, né? Que movimenta para baixo, para cima, mas ele está desviado, entende? Aqui está a cabeça do meta e o dedo está desviado, ele está fora do lugar. E ele está mexendo assim, ó, entende? Ele está raspando aqui na cabeça, dentro da articulação. Isso aqui é ruim para a articulação. Tá machucando a articulação aqui o tempo inteiro, entende? Porque é assim que está o teu dedo, ele está angulado, o dedo do hálux valgo. A gente precisa fazer com que ele fique assim de novo. Então existem algumas técnicas, existem várias técnicas cirúrgicas, né? Existe a técnica muito mais conhecida, que é a técnica de chevron, que é um corte em V, que nós fazemos aqui na cabeça do primeiro meta, em V. Ela é feita em V porque ela se torna mais estável. Nós deslizamos a cabeça, a parte distal, mais para medial, né, perto do próximo segundo meta, e botamos uns 2 ou 3 parafusinhos ali minimamente de parafusos micros, né, muito pequenininhos, né, que ficam ali fixando essa osteotomia, que a gente chama que é um corte no osso. E restabelece, né, essa congruência articular. E outras técnicas é a técnica minimamente invasiva, que é com um corte transverso, nessa região mais ou menos, né, mais ou menos na mesma região onde a gente faz a cirurgia do chevron, né, só que é um corte transverso, e colocados 2 parafusos longos aqui depois que a gente translada a cabeça do primeiro metatarso. Eu vou mostrar para vocês agora. Essa é a técnica de chevron, que é um corte, aqui um corte em V, há um translado da cabeça. Esse translado é feito, a gente fura ali naquela região e fixa com um parafuso. Olha lá, fixa com um parafuso. Mede o tamanho do parafuso e fixa. Está feita a cirurgia. E aí tira aquilo que sobrou do lado. Está pronta a cirurgia de hálux valgo com a técnica mais funcional é a técnica mais funcional, é a técnica muito mais utilizada até hoje, né? Nenhuma outra técnica foi tão utilizada quanto a técnica de chevron, e ela funciona e funciona muito bem. Por que o pessoal tem usado hoje a técnica minimamente invasiva? Porque ela, o próprio nome já fala, ela é minimamente invasiva. Né? E ela tem os seus prós e contras, assim como tem a técnica de chevron, prós e contras, né? Mas as duas técnicas tendem a funcionar muito bem. Pergunta número 9 é, essa cirurgia, o paciente precisa ficar internado ou ela pode ir fazer a cirurgia e ir embora para casa no mesmo dia? Como é que funciona isso? Não precisa ficar internado. O paciente pode fazer, dependendo do horário da cirurgia. Normalmente os pacientes, quando operam comigo, eles operam pela manhã, no meio da tarde eles estão indo para casa. Claro, tem que ter todo cuidado, eventualmente se o paciente é um pouco mais idoso, né, um pouco mais sensível à dor e ao edema, assim, ou não tem alguém que possa lhe ajudar, né, porque o paciente tem que ficar com o pé para cima e depois pós-operatório. Não dá para ficar zanzando em casa, principalmente no pós-operatório imediato. Mas sim, a cirurgia pode ser feita de forma ambulatorial, ele pode fazer cirurgia e ir embora no mesmo dia. Pergunta número 10, quais são os riscos, né? O que o paciente pode ter, assim, que possa gerar risco para o procedimento e para a própria vida do paciente? A primeira coisa é ver se o paciente tem uma avaliação clínica, né? Então o paciente ele tem que passar por um acompanhamento com um médico, um clínico, né, da sua confiança,
para ver componentes pulmonar, componente cardíaco, assim, se ele tem condição de se submeter a um tratamento cirúrgico, né? Mas outros riscos que podem complicar, não só pós-operatório, mas principalmente o paciente, se o paciente é diabético, né? A gente tem que ter muita atenção em paciente diabético, pacientes mais idosos, como eu falei, pacientes fumantes, né? Paciente diabético fumante tem uma chance bastante significativa de dar complicação pós-operatória de cicatrização, tanto a cicatrização da pele quanto a cicatrização da parte óssea, né? Então, um paciente tem que estar muito bem controlado o diabetes e tem que estar muito bem, de preferência, parar de fumar, né? Para ter uma chance significativa de dar problema, né? E outros problemas ali, né? Riscos de trombose, de embolia, né? Como a gente vai serrar um osso. Então, esses riscos, eles existem, né? Mas são riscos minimizados, né? Mas eles podem acontecer, sim. A cirurgia do joanete é muito dolorosa? Hoje em dia, não, tá? Então, hoje em dia, a cirurgia ela não é muito dolorida. Existem várias medicações que a gente pode usar, né, para controle de dor, e principalmente porque a cirurgia ficam aqueles 2 parafusinhos ali, né? Quanto mais estável ficar esse corte no osso, menos dor o paciente acaba tendo. Então, hoje em dia, as técnicas elas evoluíram muito, né? Então, a chance de ter dor é muito pequena. Pergunta número 12. Preciso usar gesso? Vou ficar com o pé com gesso, não vou poder tomar banho, não vou poder molhar? Como é que funciona assim o pós-operatório? Não se usa gesso. Se usa uma sandália chamada Baruch. Essa sandália o paciente pode caminhar em casa com a sandália, né? Pode sair caminhando do hospital com a sandália. É claro que o ideal é quanto menos caminhar melhor, né? Nos primeiros dias principalmente, mas ela pode, né, caminhar com a sandália e ter uma vida pelo menos em casa assim o mais normal possível, né? Sem precisar tanto de ajuda de alguém. Pergunta número 13, aquele inchaço que fica no pé, demora muito tempo? Quanto tempo eu vou ficar com o pé inchado depois da cirurgia? Bom, um inchaço, ele realmente, eu costumo dizer para os pacientes assim, que o inchaço é a última coisa que some, né? O paciente já vai estar muito bem cicatrizado, já vai estar caminhando, trabalhando e mesmo assim ainda vai ter um pouco de inchaço, tá? Isso é normal, né? O paciente tem que estar preparado porque demora um pouquinho para passar, né? Eu costumo fazer revisões semanais com os pacientes, né, pós-operatório. Toda semana eu preciso ver a ferida, como é que ela está. Então eu gosto de ver o paciente toda semana e na terceira semana eu tiro os pontos. E aí eu espaço um pouco o retorno do paciente em 3, 4 semanas. E lá pela 6ª ou 7ª semana eu faço um raio-x, eu vejo como está e já peço para o paciente começar a caminhar em casa sem a sandália, né? Com a sandália o paciente está caminhando desde o primeiro momento, né? Com a sandália Baruch, o paciente pode caminhar desde o primeiro dia. Mas sem a sandália, usando um tênis ou um chinelo, assim, ou de pé descalço em casa, a partir da 6ª ou 7ª semana. É assim normalmente que eu proceder. Pergunta número 14. Quando é que eu posso voltar a trabalhar depois da cirurgia? Bom, isso depende muito do trabalho do paciente, né? Como eu falei, né, eu costumo falar para o paciente caminhar sem a sandália lá pela 6ª, 7ª semana de pós-operatório, né, mais ou menos 1 mês e meio. Caminhar sem a sandália não significa que ele pode caminhar à vontade, né? Vou trabalhar lá no centro, vou caminhar, vou pegar um ônibus, coisa e tal. Talvez seja difícil para o paciente trabalhar assim, né, logo de cara, né? Então o ideal, né, é o paciente ficar mais ou menos uns 2 meses assim pós-operatório sem trabalhar, né? Quando o paciente por exemplo, médico que trabalha em consultório, vamos pegar um médico que trabalha em consultório, né, que vai ter o consultório, né, vai ter que levantar até a porta ali, chamar um paciente e voltar a sentar, ele pode, com a sandália Baruch, né, ali com 4 semanas mais ou menos, ali já voltar a trabalhar, né? Talvez sinta um desconforto ali com o pé para baixo, não seria o ideal até para ajudar na cicatrização, né? Mas poderia com 4 semanas voltar a trabalhar.
Mas o ideal, o cenário ideal, era mais ou menos uns 2 meses de pós-operatório para poder estar mais consolidada essa osteotomia. Pergunta número 15, quais são as principais complicações do pós-operatório? Então, uma das coisas é que a gente faz um corte no osso. Esse corte no osso ele tem que cicatrizar. A gente chama isso de consolidação. Então, a não consolidação do corte no osso é uma pseudartrose, né? Então, é como se tivesse feito uma fratura e o osso não colou. É muito difícil disso acontecer, né, se a técnica é bem feita. Eu costumo usar a técnica que eu mostrei para vocês, que é a técnica de chevron, porque eu já estou mais acostumado com esse tipo de técnica, eu sei que ela funciona, eu nunca vi acontecer de não consolidar. Todas as vezes que eu fiz, ela sempre funcionou muito bem, de acordo com o paciente. Então, esse tipo de complicação é muito mais difícil de acontecer, né, na técnica de chevron. O que pode acontecer, eventualmente, é a não cicatrização da pele. E aí entra aqueles pacientes que eventualmente fumam e não nos falam, ou eventualmente tem alguma vasculite, algum problema vascular que também não nos falam, que tem muitas varizes, pacientes mais idosos, diabetes e artrite reumatoide são pacientes que predispõem muito à infecção de pele, né, e a não cicatrização da pele. É muito comum isso acontecer nesses pacientes e a gente tem que ficar muito atento, né, e o cigarro principalmente, né. E a princípio é isso, né? Não tem muitas complicações grosseiras, assim. Uma outra complicação que pode acontecer, tá, é o encurtamento. Lembra que eu falei da parábola metatarsiana, que o primeiro meta tem que ser maior que o segundo, que tem que ser maior que o terceiro, maior que o quarto, maior que o quinto, que é a parábola metatarsiana? Pois é, quando a gente corta, né, quem já cortou madeira e coisa e tal, com serra, sabe que perde um pouco da altura, mesmo que seja milímetros. Quando a gente faz um corte no osso, a gente perde de 1 a 3 milímetros de comprimento do primeiro meta. E essa perda de comprimento pode causar um encurtamento no dedão. Sim, isso pode acontecer. Então, está bem documentado que essa é uma complicação que pode acontecer, sim, e o paciente precisa estar sabendo dessa complicação, porque não tem como alongar o osso de novo depois, entende? Então, isso pode sim acontecer. E a última pergunta, que é uma das mais importantes que acontece, sempre vindo dos pacientes, é se há recidiva. Então, eu já operei o joanete, tem uma chance de voltar o joanete? Sim, existe recidiva, né? Recidiva é depois que o paciente operou, o joanete voltar, né? Isso pode acontecer, né? Primeiro que o principal componente que causa o joanete eu não consigo tirar, que é a genética, né? Então a genética ela não afeta o paciente só no momento que tu nasce, ela te afeta o tempo inteiro enquanto a gente está vivo, né? Então o que causou o joanete, que é aquele desbalanço muscular e tendinoso, ele continua no paciente. Então isso pode sim ocasionar uma recidiva. Uso ininterrupto ainda, mesmo que operando, a paciente continua usando salto alto, bico fino, pode sim predispor a recidiva de hálux valgus. Quanto mais precoce for a cirurgia, mais jovem for a cirurgia, maior também é a chance disso acontecer, de recidivar. Porque imagina, o paciente opera com 20 anos, com 45, que é mais do que o dobro que a idade dela quando ela operou, né? Ela tinha 20 anos quando operou, com 45 ela tem mais que o dobro da idade. Pode sim ter uma recidiva desse hálux valgus. Bom, aqui a gente termina mais um canal Paciente, nessa clínica, Clínica Solar. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E se vocês têm alguma dúvida, pode me procurar dr_zuco no Instagram, pode largar lá qualquer que seja a tua dúvida, eu respondo. E pode perguntar aqui no próprio YouTube para ver se vocês ficaram com alguma dúvida, eu posso responder
mais adiante. Obrigado pela atenção, até a próxima.